Olá, vamos falar um pouquinho agora sobre ondas eletromagnéticas. Primeiramente, nós vamos fazer esta pergunta: o que é uma onda eletromagnética? Eu acredito que você no dia a dia, pelo menos por alguma vez ou duas, você já deve ter ouvido falar sobre esse termo, onda eletromagnética. Estas ondas estão presentes no nosso dia a dia de uma forma que eu poderia dizer assim, sem elas não teríamos condições de sobreviver aqui neste mundo. Mas, de fato, o que são ondas eletromagnéticas? Aqui está descrito para nós assim: são ondas formadas por oscilações de um campo elétrico e um campo magnético. Estes dois campos oscilam juntos e em direções perpendiculares. Veja só, se você observar aqui, tem uma onda de azul, e esta onda de azul é exatamente a oscilação de um campo conhecido como campo elétrico. E do outro lado aqui, perpendicular, quer dizer fazendo 90 graus, uma outra onda de vermelho. Esta onda representa a oscilação de um campo conhecido como campo magnético. Se você olhar aqui nesta figurinha à direita, aqui eu tenho uma setinha indicando o vetor campo elétrico. Talvez você não tenha ouvido falar ainda nesse termo vetor campo elétrico, mas não se preocupe. Aqui está indicando para nós que a onda que está oscilando de azul é a onda de um campo chamado campo elétrico. O campo elétrico é uma entidade elétrica que é gerada pela carga elétrica. A carga elétrica eu vou usar um termo aqui, me permitam, bem simples. A carga elétrica é uma coisinha que é transportada aí nos fios de eletricidade, na nossa casa, nos prédios, nas indústrias. Ou seja, é aquele negocinho que acende as lâmpadas de casa, que forma a corrente elétrica. Então, uma carga elétrica tem em volta de si um campo elétrico. E fica mais fácil até a gente entender o seguinte: o elétron, o próton, são duas partículas que estão fazendo parte de um átomo, e estas partículas, tanto o próton quanto o elétron, têm carga elétrica. Essa propriedade da matéria, que é a coisinha que eu disse para vocês. Então, toda carga elétrica tem um campo elétrico, e se esse campo ficar oscilando, ele forma uma onda, que é esta onda de azul que você está vendo aqui na figura. Já o campo magnético é um campo que pode ser criado através do movimento dessa carga elétrica. Além de oscilar o campo elétrico, também pode oscilar um campo magnético. O campo magnético está em volta de um ímã também. Se você conhece um ímã, você sabe que ele pode atrair outro ímã, um pedaço de ferro e assim por diante. Então, o campo em volta de um ímã é um campo de natureza magnética. Mas esse campo magnético, aqui que nós estamos vendo, ele é produto da movimentação de uma carga elétrica. Então, quando uma carga elétrica se movimenta, ela pode formar aqui a oscilação de um campo elétrico e também a oscilação de um campo magnético. Se você observar, a oscilação de azul aqui do campo elétrico está na direção Z, ó. Então, olha aqui no cursor. A direção Z, que é a direção vertical, representa então a direção de oscilação do campo elétrico. Agora, a direção a direção Y, nossa, a letra está bem aqui, eu estou falando outra, né? Mas a direção Y, que é esta daqui, ela é a direção de oscilação do campo magnético. Então, se você observar, o Z e o Y fazem 90 graus entre si. É como se esse eixo Y estivesse entrando aqui nesta nossa lousa e fazendo 90 graus com o eixo vertical Z, e o eixo horizontal é o eixo X, né? Então, estes dois campos oscilam juntos e em direções perpendiculares. Perpendicular quer dizer 90 graus, né? Então, toda vez que tiver aí a oscilação de um campo elétrico em conjunto com a oscilação de um campo magnético, e essas duas oscilações, essas duas ondinhas juntas, acopladas, formarem entre si 90 graus, é uma onda eletromagnética. Então aqui eu tenho um conjunto de duas ondinhas
de duas oscilações de campo elétrico com magnético, formando então uma onda eletromagnética. Bom, olha só, esta setinha aqui, ó, aliás, esta outra aqui, ó, é a setinha indicando um V, não é isso? Esse V é a velocidade com que esta onda está se propagando. Ela está se propagando para a direita. Então, veja só, onda eletromagnética é um tipo de onda que é formada por oscilações de campo elétrico com campo magnético bem atrelados, não é isso? E esses dois campos oscilam sempre juntos e em direções perpendiculares. Então é a oscilação de campo elétrico e campo magnético. Não precisa então de um meio material. Por exemplo, o som. O som é uma onda que ele precisa de um meio material para poder se propagar. Se não tiver o ar, se não tiver um meio sólido, se não tiver um meio líquido, o som não consegue passar, não consegue existir, porque ele é a oscilação das partículas desse meio, como nós já vimos numa aula anterior, resolvendo alguns exercícios aí de ondas e som. Agora, esse daqui não precisa de partícula nenhuma para poder ficar, para a onda eletromagnética se propagar. Precisa de uma partícula oscilando para criar a oscilação desses campos aí, e aí então essa oscilação segue sem necessidade de um meio material. Então a onda eletromagnética pode atravessar um meio vazio? Pode. Ela pode passar pelo vácuo? Pode. A onda eletromagnética... o Sol está nos iluminando. Esta luz que o Sol está emitindo é uma onda eletromagnética, e ela sai de lá do Sol e chega aqui na Terra, atravessando um espaço de 150 milhões de quilômetros. É uma distância muito grande, não dá para sair hoje e chegar amanhã, a não ser que eu viaje na velocidade de uma onda eletromagnética, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é a principal para nós ir, digamos assim, né? Mas veja só, onda eletromagnética é exatamente o conjunto de uma oscilação elétrica com a oscilação magnética, formando entre si 90 graus, se propagando através do espaço. Pode ser num meio que tem matéria, pode ser num meio que é vazio, não importa. Vamos seguindo aqui, que nós vamos dando continuidade ao conceito de onda eletromagnética e como ela pode ser formada também. Então, como são formadas estas ondas? Se você observar aqui na figura, eu tenho uma torre, né, que tem uma antena aqui em cima, e aqui eu tenho uma casa onde tem um transmissor. Ele tem um motorzinho que faz os elétrons ficar vibrando. Os elétrons ficam vibrando para lá e para cá. A vibração deles é ao longo de todo essa linha vermelha, que é um fio, e aqui tem uma anteninha. Esse elétron fica vibrando para lá e para cá, ele cria então a oscilação do campo elétrico com o campo magnético. Ele então está emitindo uma onda. E essa onda, pela vibração desses elétrons aqui, ela vai se propagando e ela chega nessa outra antena. Essa outra antena também tem seus elétrons, porque veja só, é formado por metais. Elas têm também seus elétrons, que quando recebem a onda, esses elétrons vibram, formam corrente elétrica e chega aqui no receptor. É o que pode acontecer aí com celular, com televisão, com aparelho de rádio, né? Então a onda eletromagnética é formada pela vibração dos elétrons. Olha, uma onda eletromagnética pode ser gerada pela oscilação de elétrons livres ou de outras partículas elétricas, como prótons e íons. Vamos ver os tipos de ondas eletromagnéticas que nós temos. Ondas de rádio. Esta aqui é uma imagem que mostra uma porção muito grande de antenas, e cada uma dessas antenas aqui está emitindo ou recebendo ondas eletromagnéticas. São antenas que são utilizadas para telecomunicação. E todas as antenas que são utilizadas para telecomunicações, elas precisam das ondas de rádio para funcionarem. Então são essas ondas que alimentam a telefonia móvel, são essas ondas que alimentam os canais de televisão, os canais de rádio, a internet e assim por diante. Vamos ver uma outra onda aqui. Micro-ondas.
Puxa vida, quem estiver com fome agora nesse momento está passando apertado aí, né? Esse aqui é um aparelho chamado forno micro-ondas. Dentro dele nós temos um espaço que vai ser totalmente tomado por ondas eletromagnéticas criadas pelo motorzinho que tem por aqui assim. E essas ondas são muito pequenininhas. Elas são ondas que têm um comprimento da ordem de micrômetro. O que é um micrômetro? Se você dividir 1 metro, vamos pegar aqui, vamos fazer de conta que eu tenha aqui uma distância aqui, de 1 metro. Se eu dividir esse 1 metro aqui em 1 milhão de partes iguais, eu vou ter cada pedacinho aqui, eu vou ter uma distância que nós vamos chamar de 1 micrômetro. Esse micro é uma partezinha dessa, de cada parte dessa que eu tenho, resultado da divisão de 1 milhão do metro, eu tenho 1 micrômetro ou 1 micrômetro. E a onda que nós chamamos de micro-ondas, o comprimento dela é tão pequenininho que ela é dessa ordem aí de 1 micrômetro ou de 1 micrômetro. Mas voltando aqui nesta imagem, o que seria o comprimento da onda? Tá vendo aqui essa parte aqui de cima da onda de azul? Essa parte aqui, do outro lado eu tenho a parte de cima dela também, não é a parte mais alta? Se eu medir a distância entre esses dois pontos aqui, eu tenho o comprimento da onda. Então esse tamanho da onda aqui, quando ele é muito pequenininho, da ordem de 1 micrômetro, nós vamos chamar as ondas que tem essa dimensão de micro-ondas. São ondas criadas aí no forno de micro-ondas. E o tamanho dessa onda é quase do tamanho das moléculas de água. Por isso que essas ondas conseguem fazer com que os alimentos, são formados por moléculas de água também, todo alimento aí tem água dentro de si, ele pode, quando a molécula da água que está formando o alimento recebe essa onda, que aí dentro ela é gerada, ela vai começar a vibrar. Por quê? Porque a onda é mais ou menos do mesmo tamanho dela. Então a onda começa a passar essa vibração para as moléculas de água. As moléculas vão vibrando, o alimento esquenta. Então essas ondas são utilizadas nesses aparelhos aí. Veja só, vamos para mais um exemplo aqui de onda eletromagnética. O infravermelho, olha só a imagem desse cachorrinho aí. É uma imagem captada por uma câmera que consegue captar e decodificar os sinais de ondas do infravermelho. Essas ondas é um tipo de, aqui está escrito nesse quadrinho aqui, ó, é um tipo de radiação eletromagnética que apresenta frequência menor que a da luz vermelha e por isso não está dentro do espectro eletromagnético visível. Bom, eu vou precisar explicar alguma coisa dentro desse quadrinho aqui para você. Radiação eletromagnética. Ao invés de você falar onda eletromagnética, você também pode falar radiação eletromagnética. É outro termo emprestado para ondas eletromagnéticas. Então, tanto faz falar radiação eletromagnética como onda eletromagnética, vai dar na mesma coisa. Então, o infravermelho é um tipo dessa onda aí, dessas ondas, que apresenta frequência, você já sabe o que é frequência, menor que a da luz vermelha. Então a luz vermelha tem uma frequência, porque ela também é uma onda eletromagnética. A frequência dela tem um certo valor em hertz, não é isso? E se eu tenho uma onda imediatamente menor do que essa onda aí da luz vermelha, esta onda é chamada de infravermelho, porque infra é abaixo do vermelho. As ondas do infravermelho, então, são ondas que apresentam frequência menor que a da luz vermelha e por isso não está dentro do espectro eletromagnético visível. Esse espectro eletromagnético visível é exatamente um conjunto de luz ou de ondas que nós conseguimos enxergar. O infravermelho está fora desse conjunto de ondas que nós conseguimos enxergar. Por isso que precisou de uma câmera aqui, ó, especial para detectar a onda que está sendo emitida desse cachorrinho para nós. Por causa da temperatura dele, ele emite essa onda, o infravermelho. O infravermelho é uma onda eletromagnética que transporta calor. Quando você fica exposto ao sol, você não sente o seu corpo se esquentar, não é muito quente, é porque está vindo ali um conjunto de ondas do infravermelho que
consegue fazer o seu corpo se aquecer. É a onda que transporta energia térmica que é responsável pelo aquecimento da matéria. Então, se lá dentro do organismo desse cachorrinho aqui é muito quente, está emitindo o calor para fora. E esse calor vai em forma de onda do infravermelho, e eu preciso de uma câmera para poder detectar esta onda muito especial, porque os meus olhos não conseguem enxergar. A câmera que foi utilizada aqui já conseguiu. Você está vendo aqui o infravermelho saindo daqui de dentro dos orifícios, né, do cachorrinho. Então estas ondas aqui que estão sendo emitidas, tanto essa mais escurinha quanto as mais claras, são todas infravermelho. Bom, vamos um pouquinho mais adiante. Luz visível. Esta aqui é a luz que nós utilizamos para poder enxergar as coisas. A luz que ilumina o nosso ambiente, que vem das lâmpadas, que vem do sol, que faz nós enxergar as coisas, é a luz visível. E esta luz, ela é formada por um conjunto de 7 cores diferentes. São 7 frequências de ondas diferentes. Então, aqui o exemplo do arco-íris, não é isso? É a luz vermelha, a luz laranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Puxa vida, consegui falar. Aqui eu tenho um espectro eletromagnético. Olha só como é que foi falado aqui, ó. Espectro eletromagnético visível. Esse aqui, ó, espectro eletromagnético visível, são as luzes que nós conseguimos detectar pelo olho humano. Cada uma dessas luzes aqui tem um comprimento de onda. Tá vendo aqui, ó, a ondinha que eu tenho para cada uma delas? O comprimento de onda vai de uma crista a outra, de uma parte mais alta até a outra parte mais alta. A luz vermelha tem um comprimento maior do que a luz violeta. O violeta tem um comprimento bem menor. Então, a luz visível é utilizada na visão. Tudo que nós temos de visão só é possível por causa dessa onda eletromagnética chamada luz visível. Ela que atiça a nossa retina, e essa retina manda os dados de informação que vem através dessa luz para o cérebro, e isso se transforma em visão. Se você observar aqui, ó, o comprimento desta onda vermelha aqui é de 700 nanômetro. O que é o nano? Nanômetro não é um micrômetro. O micrômetro é você dividir 1 metro em 1 milhão de partes iguais. O nanômetro é você dividir 1 metro em 1 bilhão de partes iguais. É muito menor, então. Então, olha só para você ver aqui, ó. 700 nanômetros é o tamanho de uma onda vermelha, por exemplo. Então, é um tamanho muito pequeno? Com certeza. É uma coisa que está dentro da nanotecnologia. Então, olha só o que você está vendo aqui nessa figura. O olho está enxergando o que vem dentro do espectro da luz visível. Infravermelho nós não enxergamos, micro-ondas não enxergamos, ondas de rádio não enxergamos. E vamos para a próxima, que é ultravioleta. Ultravioleta, aqui eu tenho um sol, né? Nossa, que cor mais linda desse sol, né? Já pensou se o sol fosse violeta desse jeito aqui? Seria lindo. Mas veja só, essa onda eletromagnética chamada ultravioleta, ela é emitida pelo Sol. Nós recebemos esses raios ultravioletas e precisamos de protetor solar, né, para poder não deixar esses raios chegarem com muita abundância no nosso organismo, porque ele pode fazer até mal, porque a energia que ele traz é muito elevada e ele pode até estragar um pouco aí o nosso organismo. Mas trata-se de um tipo de radiação eletromagnética com comprimento de onda de 200 a 400 nanômetros. Então é bem menor. Olha aqui para você ver uma coisa. O comprimento da luz violeta é de 400, tá vendo aqui, ó, 400 nanômetros. Já o ultravioleta está acima do violeta em termos de energia, porém o comprimento é muito menor. Olha lá, o comprimento é de 200 a 400 no máximo, né? E a frequência é maior que a luz visível. Então, veja só. Opa, já ó, o spoiler aqui, ó. Vamos voltar. O violeta vai até 400 nanômetros, o tamanho da onda aí, né? Já o ultravioleta, ele é entre 200 e 400, e a frequência dele é uma frequência que podemos dizer assim, maior do que
a do violeta, que é a luz frequência maior, porque veja só, o violeta, voltando aqui, o violeta tem esse comprimento e a frequência dele é muito alta, a frequência de oscilação. Aí quando a gente olha para o ultravioleta, a frequência ainda é maior ainda e o comprimento é menor, o comprimento de onda. É uma onda eletromagnética que pode ser formada lá no Sol, que é emitida para nós aqui cotidianamente, né? Enquanto o Sol está emitindo luz, ele está emitindo também luz visível, ele está emitindo também ultravioleta. E a nossa visão não consegue enxergar, viu? Os nossos olhos não conseguem enxergar o ultravioleta. Um próximo, depois do nosso querido spoiler, é o raio-x. É raio-x porque quando Wilhelm Conrad Röntgen, em 1895, descobriu o raio-x, ele não sabia o nome que ia dar para esses raios. Aí ficou uma incógnita. X, olha só que legal. Raios X, também conhecidos como raios Röntgen. São raios catódicos criados em ampolas de aceleração de elétrons. Puxa vida, eu queria que pelo menos algum desses alunos que estão me ouvindo aqui fizessem física, alguns, né, fizessem física para poder dar continuidade a esse conhecimento que é muito lindo. Bom, o raio-x é utilizado em exames de imagens. São raios que têm uma energia muito forte, uma frequência de oscilação altíssima e um comprimento de onda muito baixo. Quanto menor o comprimento da onda, maior é a frequência dela. Então o raio-x tem alta frequência e tem baixo comprimento de onda. Ele então tem uma energia muito grande, porque a energia, veja só, a energia da onda eletromagnética, está ligada à frequência. Ou seja, quanto maior a frequência de oscilação da onda, maior a energia. A equação que define essa energia é essa daqui, ó. Veja só, isso aqui é de física moderna, física quântica já, ó. É dado por essa expressãozinha simples aqui, ó. Isso aqui é uma constante universal chamada constante de Planck. Constante. Não precisa se preocupar com isso não, é só uma empolgação aqui e eu estou falando até mais do que precisa, mas segura as pontas aí, ó. Constante de Planck, Max Planck, o pai da física quântica. Ele descobriu o valor dessa constante, que é um H minúsculo. Quando você pega o valor dessa constante e multiplica pela frequência da onda, você tem a energia dela. Então é simples calcular a energia de uma onda eletromagnética. E o raio-x tem alta frequência, então ele tem alta energia. Por isso que ele consegue atravessar aí o músculo, a pele e chegar até os ossos e mostrar para nós essas imagens aí. Vamos para o próximo, que são os raios gama. Os raios gama são produtos de reações nucleares. Aqui é o núcleo de um átomo e esse núcleo está em decaimento radioativo. Ele está emitindo essas ondas aqui, essa onda aqui que você está vendo. Essa onda é de altíssima frequência, altíssima energia, consegue penetrar o corpo humano e deixar ainda alguns problemas no nosso organismo. Aí, essa onda aqui é chamada de raios gama. Os raios gama, ou radiação gama, é um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência com alto poder de penetração e de ionização. Ionização, deixa eu explicar aqui para você. Deixa eu tentar colocar aqui palavras mais simples para ficar bem mais claro. O que seria ionizar? Imagine um átomo. E esse átomo tem seus prótons, seus nêutrons e seus elétrons. Se eu conseguir arrancar um elétron desse átomo, vai ficar faltando um elétron. Então o átomo vai ficar com carga elétrica, ele vai ficar eletrizado. Esse átomo foi ionizado. Então a ionização seria alterar a composição de partículas de um átomo. O nosso corpo é formado por átomos. Se eu alterar a composição das partículas que compõem esses átomos, eu estou ionizando esses átomos. E o fato de ionizar pode prejudicar os cromossomos, pode prejudicar o DNA, pode prejudicar as células. Então, quando você fala que uma radiação é ionizante, é que ela está fazendo alterações na sua estrutura molecular. Veja, até aqui, só ultravioleta, que é um pouco ionizante, e raios X, que também são ionizantes, e raios gama também são ionizantes. Estas aqui, ó, luz visível, infravermelho, micro-ondas
e ondas de rádio não são ionizantes, elas não são suficientes, não têm energia suficiente para poder destruir nossas células. Vamos lá. Raios gama então, né? Geralmente são produzidos pelo decaimento de isótopos radioativos. Então é a partir de decaimento radioativo, né? Como o de cobalto 60, mas também são gerados na fissão e fusão nucleares. Já é onda eletromagnética produzida em atividades nucleares. São altamente nocivas, perigosas. Vamos agora ver o seguinte. Você notou que eu tenho aqui, ó, veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas eletromagnéticas. Temos 7 tipos de ondas eletromagnéticas conhecidas. Quando você faz quando você coloca o conjunto dessas ondas, nós temos uma coisa que nós chamamos de espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É exatamente o conjunto das ondas que nós temos. Ó, se você olhar aqui nessa imagem, vamos colocar aqui, ó. Aqui está a onda. Tá, né? É um modo bem simples de demonstrar essa onda, porque você sabe que ela não é só uma ondinha, ela tem duas entrelaçadas, não é isso? Aqui só está uma para poder ficar mais fácil da gente enxergar, um perfil de uma onda aqui que poderia só ser o suficiente para a gente entender o comprimento dessa onda. As ondas de rádio têm um comprimento de mil metros, porque a unidade está em metros aqui, 1000 metros. Micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta. Aqui está falando 10 a menos 2 no micro-ondas, mas ele vai entre 10 a menos 2 até 10 a menos 5 metros. Luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Aqui estão sendo mostrados os comprimentos das ondas. Olha o tamanhozinho da onda que está aqui, ó, o raio gama. Olha o tamanhozinho do raio-x, o tamanhozinho do ultravioleta. A luz visível já vai ficando maior. Infravermelho, micro-ondas e raios, ondas de rádio também vão ficando maiores. Então a frequência já é diferente. 10 a quarta aqui para ondas de rádio, ó, 10 a quarta para ondas de rádio. Já 10 a 20 Hz para os raios gama. Veja só, 10 a 20 é muito grande a frequência. Então, quanto maior a frequência aqui, menor é o comprimento. Aqui nesta figura dá para a gente perceber isso, né? Aqui no meio está um conjunto de ondas que nós chamamos de ondas da luz visível, né? Aqui vai desde o vermelho até o violeta. Aqui nessa região nós temos uma frequência que vai desde 10 a 12 até 10 a 15 Hz, que essa frequência está medida em Hz. Esse espaço todo aqui ele está ampliado, demos um zoom nele aqui e é essa faixa que vocês estão vendo aqui. É a faixa do arco-íris. Então quando você ouvir falar assim, ó, espectro eletromagnético, é o conjunto das ondas eletromagnéticas. Quais são elas? Rádio é a menos energética, que tem maior comprimento e menor frequência. Micro-ondas, infravermelho, luz, que é a luz visível, que nós usamos para enxergar, ultravioleta, raios X e raios gama. Só do ultravioleta para gama, quer dizer, ultravioleta, raio X e raios gama, que temos as radiações nocivas em termos de ionização, são radiações ionizantes. Da luz visível para trás aqui, nenhuma é ionizante. Então, vamos agora imaginar o seguinte, aquelas radiações que as pessoas falam, radiação já traz medo, é do ultravioleta para o raio gama. Da ordem crescente de frequência e energia. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, mande aí alguma pergunta. Um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro.